Oi meninos, tudo bem? Continuando aqui nossa frente 2, onde nós entramos, né, um pouco mais na história geral, saímos um pouco da história do Brasil, e que nesse bimestre mostra os processos que vão acontecer na Europa no século XIX, que vão acabar influenciando a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Hoje nós veremos o processo de unificação, de criação de dois países aí da Europa, né, que estiveram também envolvidos lá na guerra e que, por terem se formado tardiamente, tiveram aí alguns conflitos em relação à colonização da África e da Ásia, que nós veremos mais para frente também, que são a Alemanha e a Itália. E vamos começar aqui vendo um pouco sobre o processo de unificação da Alemanha. E o que aconteceu, né, nesse processo de formação da Alemanha? Depois que nós tivemos o Congresso de Viena, lembra o Congresso de Viena que veio depois do governo de Napoleão Bonaparte? E que veio aí como uma forma de manter, né, os valores de antigo regime na Europa? Bem, o Congresso de Viena foi criado a Confederação Germânica. A Confederação Germânica que tinha como objetivo manter a, né, segurança da Alemanha e a integridade dos estados alemães. Essa Confederação Germânica, ela era composta por alguns, né, reinos diferentes. Nós tínhamos aí a Áustria, a Prússia, a Baviera, a Wittenberg, a Saxônia e Hanover. Mais, né, 18 ducados, 11 principados e 4 cidades livres. Então era um império aí que compunha a Confederação Germânica e que foi assim decidido para manter, né, o poder principalmente da Áustria e da Prússia sobre a região aí dos reinos germânicos. Esse tipo de fragmentação acabava favorecendo a Áustria, que era a presidente aí da Confederação Germânica, tinha uma posição hegemônica em relação a um outro líder, né, um outro governante da Confederação, que era a Prússia, e que era considerado o mais desenvolvido, né, estado que nós tínhamos nessa confederação da Alemanha, e por isso dominava as decisões que aconteciam na Confederação. Esse cenário de domínio da Áustria na Confederação Germânica vai mudar lá em 1834, quando a Prússia ela cria um processo de união aduaneira, que era uma integração, né, de preços, uma integração fiscal, uma integração de câmbio que tinha na Confederação Germânica, que foi chamado de Zollverein, que foi um marco que nós tivemos dessa unificação econômica na Confederação Germânica. E o Zollverein, ele excluía o Império Austríaco, né? E isso acabou levando a uma desvantagem da Áustria em relação à Prússia, aqui em 1834, por conta desse processo de unificação econômica. O que foi colocado aí? Foi colocada a suspensão de algumas tarifas alfandegárias e a livre circulação de mercadoria entre os estados alemães. E essas medidas acabaram levando a um desenvolvimento bem grande da economia na região aqui da Confederação Germânica. Acabou levando o desenvolvimento das indústrias, uma facilidade de transporte de mercadoria também, que veio aí a ser um ponto muito importante no processo de unificação da Alemanha, que foi um processo que girou então em torno da Prússia. Então, esse processo, a formação, né, da Confederação Germânica, mesmo que num primeiro momento tenha sido liderada pela Áustria, lá em 1834, quando a gente tem essa unificação econômica, quem toma a dianteira na Confederação vai ser a Prússia. E vai acontecer até, né, como a gente viu na aula passada, uma onda revolucionária lá em 1848, né, com a Primavera dos Povos, que vai acabar atingindo também os estados da Confederação Germânica, que vai acabar, né, forçando aí a Áustria para fora da liderança da Confederação. Mas a Áustria, né, no primeiro momento, vai acabar sufocando, vai acabar reprimindo as revoltas liberais que queriam, né, a unificação e o fim da Confederação Germânica, e vai, né, trazer de volta o poder da Áustria
na Confederação. Então, depois que a gente tem a Primavera dos Povos, as revoluções liberais que tentam tirar, né, a Áustria da liderança da Confederação, a Áustria vai reagir, vai sufocar as revoltas liberais, vai convocar o rei da Prússia em uma conferência, que é a Conferência de Olmütz, e vai estabelecer o ultimátum, que é um momento onde a Prússia ela vai renunciar à liderança nesse processo de unificação dos estados da Confederação Germânica. A Áustria colocou que se a Prússia, né, não saísse do processo desse processo de unificação, os dois países entrariam em guerra. Então, nesse primeiro momento, nós não temos o processo de unificação dos estados, né, germânicos. Há uma tentativa de unir os estados da Confederação Germânica, mas a Áustria consegue reprimir e tira aí a Prússia da jogada por um momento. Isso vai mudar lá em 1861, quando, né, aparece o grande chanceler de ferro da Alemanha, que é o Otto von Bismarck. Como que vai acontecer, então, realmente esse processo de unificação e quem que era esse chanceler, né, de ferro? Lá em 1861, então, nós temos a ascensão de Guilherme I no trono da Prússia. E o Guilherme I vai nomear como primeiro-ministro o Otto von Bismarck, que vai se tornar aí o grande nome no processo de unificação da Alemanha. O von Bismarck, ele orientou aí os estados da Confederação a um desenvolvimento industrial, a modernização também do exército da Prússia, porque ele acreditava que precisaria aí de um exército forte para derrotar os seus inimigos, para conseguir aí atingir o processo de unificação. E assim, a política exterior que o von Bismarck acabou nutrindo com a Áustria, né, como a gente pode ver pelo próprio discurso dele, onde ele fala que os grandes problemas, né, não se resolveriam com discursos nem com votação, se resolveriam com ferro e sangue, né? Até pelo próprio discurso nós vemos que a posição tomada pelo von Bismarck contra a Áustria foi de guerra, então ele inicia aí um processo de guerra mesmo para conseguir unificar os estados germânicos, para conseguir unificar a Confederação Germânica e tirar a Áustria da liderança aí da Confederação. A grande guerra que nós temos entre a Áustria e a Prússia vai ficar conhecida como Guerra Austro-Prussiana, que vai acontecer em 1866 e também, né, teve o nome de Guerra de 7 Semanas. O que acontece nessa guerra? Nós temos aí o exército prussiano que é apoiado por alguns estados do norte da região da Alemanha. Mas mesmo com o apoio desses exércitos, o exército austríaco, né, ele acaba sendo derrotado numa batalha contra a Prússia. E depois dessa derrota, né, da Áustria para a Prússia, eles assinam o Tratado de Paz de Praga, onde a Áustria reconhece a Confederação Germânica do Norte, separada aí do que seria a Confederação Germânica do Sul, com a Confederação do Norte estando liderada pela Prússia. Mas para que o Bismarck conseguisse realmente unir esses estados da Confederação e nutrir um sentimento nacionalista, que para ele era importante para os estados prosperarem, o Bismarck precisa do apoio de alguns estados do Sul, né, para realmente unificar aquela região. Para conseguir o apoio do Estado do Sul, ele vai entrar em guerra contra a França, que já era conhecida como uma inimiga do povo alemão. O pretexto para começar essa guerra e nutrir o sentimento nacionalista nos alemães é quando o Leopoldo de Hohenzollern ele se candidata para ocupar o trono espanhol. Quando isso acontece, Napoleão III, que era imperador da França e acha que Bismarck quer invadir também as regiões, né, do seu país, ameaça ir à guerra, quase, no caso aí do Bismarck estar apoiando uma manobra política que colocaria a Prússia no trono da Espanha. A Prússia não vai, né, renunciar ao trono espanhol e o von Bismarck aproveita aí no fato da Prússia não renunciar e entrar em um conflito com a França, né, para concretizar aí a unificação. Então ele vai falar que o rei prussiano foi vítima
de uma ofensa da França, vai iniciar uma guerra realmente contra o país, e a partir dessa guerra vai conseguir apoio do povo alemão para o processo de unificação. Essa guerra, então, que acontece lá em 1870, é chamada de Guerra Franco-Prussiana, onde os exércitos franceses são derrotados pela Prússia e Napoleão III é até mesmo feito prisioneiro pelo exército de prussianos. Por conta dessa guerra, a França ela perde alguns territórios, né, na região da Alsácia-Lorena. Isso é importante para a gente, por quê? Porque quando a gente chega no período do neocolonialismo, e então estamos entrando também naquele pré-guerra, nós temos um sentimento de vingança, né, que a França tem contra a Prússia, que contra a Alemanha, né, junto disso, por conta da perda de território, por conta da humilhação que sofreu na Guerra Franco-Prussiana. Então isso acaba colaborando também para o início, né, do conflito, porque já é um sentimento de revanchismo, já há um mal-estar entre essas nações. Além desse processo de unificação da Alemanha, é importante que nós façamos também uma análise do processo de unificação que aconteceu na Itália, que também, né, teve uma formação tardia, assim como foi na Alemanha. De uma forma semelhante, né, com o que aconteceu com a Confederação dos Estados Germânicos, por conta do Congresso de Viena, a Itália acabou sendo dividida em 7 estados menores. Os estados mais importantes eram independentes, que ficavam lá na região norte. Nós tínhamos também os estados pontifícios, que eram dominados pela Igreja Católica, e a região do Reino das Duas Sicílias, que ficavam ao sul e que eram dominados pela dinastia dos Bourbons. Foi uma região que também, né, como aconteceu com a Alemanha, teve uma influência muito grande da política austríaca, e a Áustria exercia aí um controle bem grande na região da Península Itálica. E como que acontece esse processo de unificação da Itália? Ainda em 1820, a gente tem alguns reinos, né, como Nápoles na região do sul e Sardenha na região do norte, que vão ser influenciados pelas ideias liberais e que acabaram, né, trazendo a ideia de unificação na Itália. Mas esse movimento que aconteceu em 1820 acabou sendo suprimido pela Áustria. Então, entraram os exércitos da Santa Aliança, destruíram os revolucionários e a primeira tentativa de unificação acabou sendo aí falha. Mais para frente, em 1831, nós temos um novo processo de unificação que começa a aparecer. Em 1831, então, nós temos um homem que chama Giuseppe Mazzini, que ele vai fundar a sociedade revolucionária que é chamada de Jovem Itália. Era uma sociedade formada por radicais liberais, né, e que propunha também a unificação sob uma república democrática. Era um grupo que era apoiado pelos camisas vermelhas, que vai vir aí a ser importante em todo o processo de unificação da Itália, camisas vermelhas que eram liderados por Garibaldi. Então, nós temos já em 1831 um grupo que começa a se formar para tentar unificar a Itália e se ver independente mesmo da Áustria. Mas o processo de unificação vai demorar ainda um pouco mais de 10 anos. Vai ser só lá em 1848 que o rei Carlos Alberto, que era um rei da região de Sardenha, que vai ser influenciado pelo movimento, né, de Mazzini, que foi esse movimento revolucionário da Jovem Itália, ele vai proclamar uma república em Veneza, vai declarar guerra à Áustria e vai embarcar aí nesse processo de separação e unificação. Mas o Carlos Alberto acabou sendo derrotado pelo exército da Áustria e a Áustria vai acabar dissolvendo a República de Veneza nesse primeiro momento, mantendo ainda o controle da região. A Áustria coloca então um novo rei e esse novo rei vai nomear como primeiro-ministro um homem que é chamado Camilo Benso, que vai ser conhecido como Conde de Cavour, que é uma figura aí essencial para o processo de unificação da Itália.
O que o Cavour vai fazer? Ele vai modernizar todo o Estado alemão e aí ele vai se colocar em uma posição onde ele consegue liderar o processo de unificação da Itália. Para isso, ele vai organizar um movimento formado por membros da alta burguesia, que é chamado aí de Risorgimento. Era um movimento que queria uma unificação sem ter realmente mudanças sociais profundas que abalassem o poder da burguesia. Então, a ideia era que depois, né, da unificação continuasse uma monarquia liberal. A partir aí desse início do processo, né, de construção da unificação, o primeiro-ministro ele vai se aliar de forma diplomática com a França e com a Inglaterra, travando uma guerra, né, que é a guerra da Crimeia contra a Rússia. E aí ele consegue o apoio desses países no processo de unificação, até a participação do Piemonte nesse conflito vai dar direito a esses estados da Itália de participarem do Congresso de Paris. E no Congresso de Paris, o Cavour ele vai colocar a pauta da unificação italiana. Uma pauta que ele vai partir para a concretização em 1859, onde ele tenta novamente uma guerra contra a Áustria. Mas mesmo aí que os italianos tenham derrotados a Áustria nesse momento, acaba havendo uma reviravolta na guerra. O que acontece? Napoleão III, que tinha medo, né, que a Prússia invadisse militarmente a região, porque França e Prússia, lembram, estavam em conflito naquele momento, ele vai retirar a França da guerra e ele vai assinar um tratado com a Áustria, que é o Tratado de Zurique. Nesse Tratado de Zurique, a Áustria iria conservar a região de Veneza e vai ceder a região de Lombardia e Piemonte, além de ceder as regiões de Nice e Savoia à França. Então, o Napoleão III acaba frustrando os planos, né, dos italianos, mas esses planos não foram frustrados por um longo período. Por quê? Porque o Giuseppe Garibaldi, tendo aí seus camisas vermelhas, seu exército popular, vai conseguir fazer, né, com que a região das duas Sicílias fosse anexada à região de Sardenha. E quando Garibaldi consegue isso, né, consegue isso com os avanços dos camisas vermelhas, eles vão proclamar o rei Vítor Emanuel II como rei da Itália. Mas ainda não é aí o fim do processo de unificação. Nós temos ainda a volta aí da figura de Napoleão III, que, né, foi desacreditado politicamente depois de ter perdido a guerra contra a Áustria e vai buscar uma defesa da sua posição no papado. A partir daí, Roma ela passa a ser protegida pelas tropas francesas e Garibaldi não consegue integrar Roma nesse primeiro momento por conta da proteção que o exército francês fazia na região. O Garibaldi tentou aí 2 vezes, né, invadir a região de Roma e 2 vezes seus esforços foram barrados pela França. O que vai realmente ajudar, né, a acontecer, a se concretizar o processo de unificação da Itália, vai ser a guerra entre a Prússia e a Áustria, porque quando a Áustria perde a guerra contra a Prússia, acaba permitindo a Piemonte, junto com o apoio dos alemães, anexar a região de Veneza. O fato dos franceses perderem também a guerra contra a Prússia vai acabar trazendo a retirada do exército francês da região da Itália, e logo depois que o exército, né, é retirado lá da região de Roma, as tropas do rei Vítor Emanuel vão entrar lá em Roma e vão tornar Roma a sede de uma nova nação, que seria então a Itália. E os resultados desse processo de unificação vão ser, né, vão ser variados. Primeiramente, ainda acaba havendo divergências econômicas e sociais na Itália. Nós temos um norte no país industrializado e um sul, né, que é ainda uma região agrária e controlada pela aristocracia. A Itália entra também, né, na corrida colonial, entra no contexto do neocolonialismo, vai lá na disputa pelos territórios da África, mas o fato da Itália ter feito essa unificação tardia acaba
atrasando um pouco, né, o desenvolvimento da Itália em relação a isso, que acaba prejudicando o processo de industrialização e de venda, né, de industrializados por parte da Itália, o que acaba contribuindo de certa forma mais para frente para a entrada da Itália lá na Primeira Guerra Mundial. Um outro ponto que aparece aqui com depois do processo de unificação é algo que a gente conhece como a questão romana. O que é essa questão romana? Logo depois que a Itália é criada como nação, ela entra em conflito com o papado, por conta que o Estado italiano queria, né, que os estados pontifícios entrasse nesse novo país italiano para concretizar o processo de unificação. E eles vão ficar nesse conflito por anos. Na verdade, essa questão romana, né, que é essa questão da anexação do Vaticano, da anexação dos territórios do papado pela Itália, só vai ser resolvida lá em 1929, quando Mussolini faz um acordo com a Igreja Católica, onde indenizava a Igreja e reconhecia a soberania da Santa Sé sobre o Vaticano, para aí o Vaticano ser integrado realmente na Itália. Nós temos então esse aí sendo os resultados do processo de unificação da Itália. Nós vimos na aula de hoje então esses processos de unificação da Alemanha e da Itália, e dá para ver alguns pontos que aparecem nesses processos que mais para frente vão ser interessantes, né, vão ser fundamentais para a gente entender a Primeira Guerra Mundial. E até a próxima aula.